Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões. E como tenho dito aqui, a gente está muito antenado na sua contribuição e sugestão de convidados e convidadas. E o professor que está hoje aqui é fruto de muitos e muitos pedidos de vocês, tá bom? Professor Valdir, seja muito bem-vindo à nossa casa, aos nossos estúdios. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e já parabenizando vocês pelo trabalho, né? Que eu já assisti muitos capítulos aí do podcast e como eu disse para vocês, me volta, né? Vem um filme à cabeça e retorna lá atrás nas minhas raízes quando eu comecei a praticar Kung Fu. Então, eu tenho muita gratidão por vocês estar fazendo esse trabalho, né? E pelo convite também para poder estar aqui e falar um pouquinho da minha história. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bonita, hein, Romulo? Essa camisa aí. Obrigado. Bonita a camisa, camisa de linha. 99 tá tudo amassada. Bonito, verde. Obrigado. Eu vou pedir um like para vocês. É só clicar aí no botãozinho. Ajuda muito, é muito importante. E vou manter continuar afirmando isso. Se inscreva no canal, a gente tá com 40%, só 60% das pessoas não estão inscritas. Elas assistem, mas não se inscrevem. Isso ajuda muito o canal. Não, e vale a pena dizer que nós batemos os 4 mil inscritos no canal. Né? Isso, essa era... Quando esse vídeo for ao ar, certamente aqui vai puxar mais uns 4 mil inscritos. Não, o professor que tá aqui hoje vai subir, vai dobrar, pô. Isso aqui vai... E vale também registrar que a gente tem plateia hoje aqui, tá? Ah, certo, bom Sérgio? ponto. Certo. Cadê a reação da plateia? Aê! O estúdio tá ganhando, meu. E daqui a pouco tá a gente lotado, vai não tem nem vaga mais aqui, pô. A gente vai estar disputando ali, ó, com o caldeirão do... Com o Silvio Santos. Eu ia falar caldeirão do caldeirão Hulk. Caldeirão do Hulk, nem é mais do Hulk, né? Então a gente já bateu 4 mil inscritos. Certamente quando esse vídeo for ao ar, a gente vai estar aí nos 4 mil e... Vamos fazer um chute aqui? Hoje tá 4.020. 4.025, acho que a gente vai... Não, tá que doido, isso? meu. Não, quando esse vídeo for ao ar, a gente vai estar com uns 4.500, minha aposta. Meus alunos aí, ó. Agora sim. Agora foi. Os alunos não mandam Bota trocar de 5 mil faixa aí. A gente vai ver isso aí no exame. Já vai ver isso aí no exame depois, hein? Bom, se você não conhece o professor Valdir, eu tenho aqui uma breve biografia. Valdir Cremasco. Desculpa. Pois não. Tem um ponto muito importante. Pois não. Coloca no nosso Pix aí que o Gil tá precisando comprar um óculos novo. É urgente, gente. Ó, tem uma queixa aqui, gente, do meu óculos. Mas eu queria dizer o seguinte, eu já consertei 3 vezes e a perna esquerda cai. Então, eu adotei aqui o estilo descolado. Não, mas você como mestre de cerimônia não pode estar assim. Ainda mais esse lado aqui, ó. É só fazer aqui, ó. Entendeu? Mas faz o Pix pra nós. Bom, o professor iniciou o treinamento em 86, estilo louva-a-Deus, com o saudoso mestre Hermes Martins, em Campinas. É proprietário da Academia Shaolin Valinhos desde 1990. Atualmente é professor formado no estilo Shaolin do Norte. Campeão paulista de Sandá, 92, 93, 94, categoria até 80 quilos. Pela CBKW, ainda bem que nessa época eu não lutava, senão eu ia apanhar do professor, que era a minha categoria. Sua categoria. Participou do Mundial de Wushu em Taiwan. Você ia tomar um pau. Só por esse título aí. Certamente. Mundial de Wushu em Taiwan em 92. Esse Mundial, professor, já fazendo uma pergunta aqui, é o mesmo que o Sifu... Ortega tinha ido? Não. O Ortega foi depois. Foi depois. Mas é o mesma competição. Cada 2 anos. Participação nos Mundiais de Sandá pela IWF da Malásia em 93 e nos Estados Unidos em 95. Vice-campeão pan-americano no México em 94. Membro da Federação Paulista como diretor técnico e vice-presidente durante muitos e muitos anos. Seja bem-vindo mais uma vez. E quem começa aí? Não, eu já queria saber como que foi na época. Porque assim, se a gente comparar a China nos tempos de hoje, muitas pessoas já foram, né? Muitos atletas já competiram e tal. Mas e naquela época, como que foi ir representar o país
lá no Mundial, no Koshu, Taiwan. em Taiwan, não sabe o que vai ver É pela bom, frente. para quem é novo, é bom lembrar que antes da Olimpíada de 2008, lá em Pequim, a relação era muito diferente. A gente pouca notícia Sim, tinha. sim. Sim. Não, e a China, Taiwan era infinitamente mais distante do que hoje, né? Hoje parece que é tão fácil, tão pertinho, né? Era mais longe mesmo. Na verdade, tinha 27, 28 anos na época. E eu fui mesmo assim, junto com a equipe, junto com a delegação. Era o mestre Nereu. Não, é Hermes Martins. Ah, tá. Nereu foi também nessa Ele foi competição. também. E eu nunca tinha saído do país, foi a primeira vez, então eu fui meio Uau. que no rabo do foguete, assim, junto com o pessoal, sem conhecer nada, sem dinheiro nenhum. Eu consegui comprar passagem com a ajuda de alguns alunos, que na época eu estava começando, né, a academia, e fui com, assim, pouquinho dinheiro para comer lá. Eu lembro que eu comia aquelas salsichas que ficavam rolando na máquina, assim, comi tanta salsicha daquela lá. E foi uma experiência única, assim, porque foi meu primeiro campeonato internacional, né, mundial, que foi de Koshu. Depois os outros foram de sandá mesmo. Isso né? que cidade foi, professor? Foi em Taipei. Em Taipei mesmo? Uhum, foi em Taipei. E tinham muitos lutadores. Muitos lutadores, a categoria era gigantesca, eu assustava, porque aqui no Brasil eu fazia 3 lutas, E você fez mais de uma luta lá. lá fiz 2 lutas. Essa categoria de 80 quilos é uma categoria que É tem muito disputada, né? Sim. muito. Não, E muito categoria atleta. Pesado, né? Porque você tomar um chute bem dado com uma pessoa de 80 Sim, quilos. eu machuquei meu joelho lá. O início do meu joelho ruim foi lá. Ah, é? A primeira luta eu ganhei do alemão, na segunda luta eu fui lutar com um argentino, acertou 2 vezes no meu joelho, que ali já acabou, já não teve mais jeito. Ali foi o começo dos problemas do joelho. Mas foi bom, foi uma experiência única. Lutar com o Koshu completamente diferente, né? Do Koshu é que bem paulado, assim, né? Bem diferente. Bem diferente como do que era Koshu? Só pra quem não... Acho que tem muita gente que assiste a gente que não sabe. Começa pelo equipamento, capacete fechado com grade, né? Uhum. A luva igual aquela luva do Vale Tudo, que os dedos para fora. A roupa era diferente, calça comprida, um tipo de um colete também. E era pontuação, 2 juízes na área, você marcava ponto, o juiz parava. Mas valia quase tudo, não tinha... Eram golpes muito fortes, Muito, né? Porque muito a luva forte. mais fininha também. E a galera quebrava muito o dedo, né? Batendo na Muito, grade, muito, é. chute, o dedo do pé. Na grade da- Saía com os dedos machucados, porque o dedo ficava por fora, né? Batia na grade. Era bem pesado. E valia Tinha cotovelada também, né? Cotovelada, cotovelada, projeção. projeções, tudo. Uhum. Uhum. E marcava ponto, né? O juiz parava e ia marcando os pontos. E nesse período o senhor já fazia sandá também? Já fazia sandá lá em Campinas já com tinha o sandá. mestre Hermes Martins. Isso. Na verdade, eu comecei no full contact, né? Na época do Batarelli. Eu lutei Uau, que várias legal. lutas aí de full contact com toda a equipe do Batarelli. Eu fui campeão brasileiro de full contact. Inclusive, o que fez eu abrir academia em 90 foi as lutas de full contact que eu participava. Daí ia ganhando. E nessa época de 90, Full Contact ficou muito famoso. Né? Foi, Full Contact, foi. kickboxing, né? Aí tinha os filmes, né? O ginásio lá de Campinas do Tênis Clube lotava de gente nas lutas de full contact. Era bem difundido, bem famoso na época. Puxa, que legal. Então o teu início nas lutas é pelo full contact? Pelo full contact. Depois que eu comecei em 92 a participar do brasileiro do Paulista de Kung Fu. E por que você buscou o full contact, professor? Porque na época não tinha a Federação Paulista, se eu não me engano, começou em 89. E antes disso não existia campeonato de Kung Fu pela federação, nada. A federação foi se formando em 89, né? E antes disso já tinha os campeonatos de full contact, e o Batarelli tinha muito contato com o Amaral, que o Amaral era sócio do Hermes, e aí eles se juntavam e combinavam as lutas, né? Faziam as lutas casadas. Você tem um lutador aí bom pro meu aluno lá, não sei da onde. Eu lutei já com o pessoal de Sorocaba, de São Paulo, de várias cidades aí do Brasil, que eles iam casando as lutas de full contact, né? E sempre preliminares, né? Porque quando o Batarelli ia disputar algum título mundial, então eu fazia as lutas que antecediam a luta dele. Entendi. Chegou a fazer sparring com ele? Com ele não fiz. Ele era bem mais pesado que eu, né? Pesado, né? Deve ser duro, hein? Fazer.
Não fiz, não. Graças a Deus. Então, o que te levou para as lutas foi esse desejo de entrar nessa dinâmica de competição? De competição. Na verdade, eu nasci do Sandá, né? A academia de Valinhos hoje, ela nasceu da luta, vamos dizer assim. Porque eu gostava, eu treinava Kung Fu, gostava das formas, tudo, mas eu era mais voltado para o combate, para a luta. Entendi. Mas o senhor começou em que o primeiro contato com artes marciais já foi o Kung Fu. Kung Fu. Foi Kung Fu. Desde o início. Isso, e no Kung Fu a gente conseguiu essas lutas de full contact, entrar no esquema do full contact através do conhecimento do Hermes na época, com o Batarelli, né? E o Kung Fu começa em que ano e qual foi o Eu comecei... gatilho, motivador? Na verdade, eu comecei com 15 anos de idade a primeira vez e a história é muito... Até meus alunos vão gostar de ouvir isso. Que eu não consigo contar. Senta aí, turma. Ó. Na minha adolescência, eu trabalhei de garçom, né? Então, eu trabalhava de semana numa loja de produtos veterinários, vender ração e tal. E de final de semana eu trabalhava de garçom num restaurante lá perto entre Valinhos e Campinas, que chamava Espeto de Prata. Então, sábado e domingo eu trabalhava lá. E num dos dias que eu estava trabalhando, entrou um rapaz para trabalhar junto lá. E um dia eu cheguei, olhei pelo vitrô da lanchonete assim, do restaurante e olhei no estacionamento um rapaz, um moreninho, Black Power, mexendo alguma coisa. Fui ver de perto, ele estava mexendo num tchaco. Mas muito legal mesmo. Eu já me apaixonei. Eu olhei, perguntei para ele o que ele fazia. Ele me falou que fazia Kung Fu na Bien Hu. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Sim. E eu comecei a treinar na Bien Hu com 15, 16 anos de idade. E já era o Mestre Barbosa lá ou não? Não. Era eu não lembro, acho que é Greg Tan, o nome do mestre da época lá. Mas eu não me lembro direito, não. Mas o Barbosa também veio dali. Veio, né? Eu acredito que na época eu já devo ter visto ele lá. Não sei. Mas eu treinei na Bien Hu com 15, 16. Depois eu parei e voltei lá na Shaolin de Campinas, do mestre Hermes. E essa cena que você viu esse rapaz, que ano era, professor? 15, acho que era 80, 79, 80, por aí. Nossa. 79, 80. Ou menos até. Mas você já tinha referência do que ele estava fazendo? Já tinha visto? Mas sim, por conta dos filmes do Bruce Lee. Eu adorava os filmes do Bruce Lee, inclusive, não desmerecendo, né? Tinha amigos que treinavam karatê e ficavam me convidando para treinar karatê, mas não me chamava atenção. Não via, né? Não. E quando eu vi os filmes do Bruce Lee, eu sabia que aquilo era Kung Fu. E era aquilo que eu queria. E quando eu vi o rapaz fazendo um tchaco, eu já comecei a perguntar onde ele fazia, porque na época era muito difícil você saber onde tinha isso. Na minha cidade, jamais, né? Então só em Campinas mesmo. E aí eu comecei a treinar nessa Bien Hu aí nos anos 78, 79, alguma coisa assim. Uau, que bacana. E você tem o nome, sabe quem é essa pessoa? Esse rapaz continua treinando? Não lembro. Não lembro. Só essa... Ele ficou pouco tempo trabalhando lá. A gente chamava ele de Neguinho, era o apelido da época, né? Mas o nome dele eu não sabia. E aí depois não se encontraram nunca mais no meio. Assim. Nunca mais, não. Do filme do Bruce Leroy. Lá, isso, eu ia assistir esse filme na época. Era muito bom. Que bacana, que legal. A gente já falou muito aqui da influência do cinema, né? Para muita gente, para todos nós aqui, para muita gente de casa, o quanto esse cinema de Hong Kong fez a gente ficar ali querendo treinar Kung Fu. Fazer parte disso, Aí depois vem a TV Manchete com as coisas lá do Jaspion, já para uma geração mais nova. Jiraiya, Changeman, enfim, Naruto, para uma geração mais Dragon Ball, enfim. O quanto é importante nessa produção cinematográfica para fazer... E hoje a gente vê que não tem tanto essa parte cinematográfica na parte para adulto, mas para criança tem, que é o Kung Fu Panda, por exemplo. Panda, é verdade. Então muita criança assiste e acaba querendo aprender Kung Fu, mas para adulto hoje não tem muito, né? E professor, voltando para essa dimensão da luta, esse é um outro tema que a gente fala aqui bastante, né? Eu não sei como é a dinâmica de aula que você conduz lá na academia, mas um tema recorrente nosso aqui é alguns professores e a gente mesmo tem uma percepção de que a luta, como a gente via lá atrás, nos anos 80 e 90, ela acabou saindo um pouco da dinâmica convencional de aula e ficou
condensada para quem quer lutar no sandá, enfim, no esportivo. Sim, hoje... Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como você viu isso na tua academia e como é que você introduz, se você introduz ou não a luta para todo mundo ou se fica só para aqueles que querem fazer o sandá? A gente tem que acompanhar um pouquinho, né, as gerações que vêm, né? Nos anos, quando eu abri a academia, anos 90 até o ano 2000, durante as aulas a gente praticava luta, durante as aulas de Kung Fu. Do 90 até os 2000. Isso, durante as aulas. E aí fui percebendo que mudou muita coisa. Então muita gente saía da academia, mas a gente não sabia por quê. A gente foi descobrindo aos poucos que muita gente tem medo e não quer se machucar. Então já tinha aula de sandá naquela época, separada, mas a gente continuava dando aula nas aulas normais. E tivemos que mudar toda a estratégia e tirar as lutas da aula normal, só tradicional mesmo, e separar a luta para o sandá mesmo. Quem quiser vai treinar sandá. Né? E aí melhorou muito os alunos, assim, o número de alunos da academia quando a gente parou de ter luta na academia. Você vê que interessante, né? Então teve que separar mesmo. A gente teve que acompanhar essa evolução aí do jeito das pessoas que vêm, né? Hoje em dia nem pensar em dar uma luta durante as aulas para todo mundo, não dá. Às vezes a gente chama um pessoalzinho que gosta, que você percebe que gosta para fazer, né? Aí eles adoram, né? Mas são poucos. São poucos. O pessoal não tem muito esse viés, né? Eles adoram. Na aula tradicional gosta muito das aplicações dos movimentos, dos taolus, né? Isso todo mundo gosta muito. Por quê? Tem um ataque, tem uma defesa, você não se machuca. Um combinado. Tem um combinado, né? Isso. Então não tem problema, mas a luta em si é complicado. E nem aquela luta clássica que a gente fazia. Isso só antigamente. Isso é só lá atrás. Só lá atrás. Hoje também não dá mais, não. Mesmo porque a luta clássica tinha uns tapão no ouvido que sempre. Todo mundo estava disposto a... É verdade. Eu que fazia águia, tomar um tapão no ouvido, cara... É verdade. Né? Na verdade, tomar tapa na cara não era legal, né? Não. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Agora, você consegue dizer pra gente o que você atribui essa... De um lado, acho que eu concordo muito com você que a gente tem que acompanhar a evolução, mas o que você imagina que impulsionou essa evolução? Para as pessoas terem medo de ter o contato? Quais são as coisas que passaram pela sua cabeça, professor? Eu vejo que é a nova geração. As crianças que vêm hoje, as crianças que cresceram há 10, 15 e 20 anos atrás, que vêm chegando agora, cada vez eu vejo que tem mais insegurança. Não tem essa coisa do que a gente era meio tratado era no ralo mesmo e se machucava, não tinha ninguém que vinha passar a mão na cabeça, né? Hoje não, hoje machucou uma semana em casa com o dedão machucado. Então eu acho que essa parte da insegurança e o medo faz com que as pessoas não enfrentam a luta em si. Mas essas duas dimensões, tanto a insegurança quanto o medo, imagino que o senhor acredita que dê para trabalhar isso no treino tradicional. Com certeza. Os taolus, sim. Que é um dos nossos objetivos, né? Que a gente trabalha. O Kung Fu é uma ferramenta para trabalhar tudo isso. Mesmo a gente não usando a luta propriamente dita. A gente consegue trabalhar. Mas a gente era louco mesmo. Eu estava lembrando aqui que o meu professor, lá dos anos 90, ele costumava fazer treinos aqui no Pico de Jaraguá. Mestre Rinaldo Kaçuga. E aí era geralmente aos domingos. E a gente ia para os treinos, já com lanche, para fazer aquele... Ficava o dia inteiro no parque. E tinha uns treinos de fazer batimento de braço no tronco da árvore. De socar o tronco da árvore. E machucava. E como a gente treinava um estilo nacional, digamos assim, que era o Garras de Águia do Sul, toda a movimentação dos catis, que a gente chamava na época, eram feitas assim. E aí, de vez em quando, a gente fazia uns treinos de ficar fazendo esse movimento da garra da águia na casca das árvores, para tirar. Só que você machucava o dedo. E depois socava. E eu lembro que no outro dia eu ia trabalhar, e na época eu era auxiliar de escritório, trabalhava com máquina de datilografia. Então você imagina, com os dedos todo machucado aqui, sangrando ainda. Pra quem não sabe, máquina de datilografia, eu tô brincando. Editor, bota uma imagem aí da máquina de datilografia. Mas era isso, a gente fazia e tudo bem. Chegava em casa, a mãe falava, o que é isso? Foi o treino de Kung Fu.
E tudo bem. Mas a gente se orgulhava disso tudo. Tinha essa coisa do... De escalejar. o calejar. Eu lembro dos livros do professor, do mestre de Urbano, que tinha a mão dele toda calejada, e a gente queria calejar também. Então, Não, o legal era mostrar aqui o machucadinho aqui, né? Então, mas hoje jamais, né? Hoje não. Chegou machucado em casa, vai lá falar com o professor. O pessoal bate no travesseiro, né? Vai lá falar com o professor. Mas era bem diferente. Não, mas eu acho que talvez... Não, eu ia falar uma coisa, mas... Pode ser também... Tô pensando aqui agora. Talvez o que deixa um pouco as pessoas com medo é a abordagem que aquele professor dá. Porque talvez você fala assim para aquele aluno, né? Olha, que você vai lutar. Eu quero... Pô, mas eu não sei lutar. Como assim eu vou lutar? Né? Bate com carinho. Mas se você usa uma outra linguagem, uma abordagem diferente, através de alguns exercícios meio que combinados, de repente aquela pessoa nem sacou que ela já está começando a entrar no esquema de luta, né? Sim. De levantar uma guarda, tomar um chute, faz uma esquiva e tal. Então, dependendo da abordagem, talvez é o que coloca a pessoa no medo, né? De lutar. Mas hoje a gente já faz... Por isso que a gente separa, né? Sim. Se o aluno quer a luta, que é a parte do contato, tem o Sandá, que tem vários horários também, né? Do Sandá. Mas quem não tem interesse, então a gente não... Porque a gente já teve essa experiência e já abordou de uma forma bem tranquila a luta, mas se o aluno tomou uma pancada um pouco mais forte ou se machucou, no dia seguinte ele não vem mais. Porque eu vejo até no Sandá, eu já tive inúmeros alunos que eu levei pra competir, o cara apanhou no campeonato e parou. Não voltou mais. Então até no Sandá, você já tem aquele Sandá mais brando, que o cara vem só pra fazer uma manopla, gastar... Sandá executivo. Gastar caloria mesmo. Eu não sei das outras academias, mas na nossa... O Sandá hoje está mais fitness do que para campeonato em si. Então, mas é isso mesmo, aqui também, porque se você pegar o pessoal e falar assim, não, vamos treinar para lutar duro mesmo, assim, vai derrubar, sabe, fazer mas quando vocês falam assim, por exemplo, fitness, você tem uma turma de Sandá que treina, mas se tem um campeonato... Não vão. Ok. Só ali dentro da academia mesmo. Só o treino e o jogo entre... E também o que a gente sente, eu não sei se você conhece o Pablo, que ele é da confederação do Sandá também, foi, né? Agora ele não está mais. Ele cuida da parte de Sandá da academia, né? E a gente se conversa sempre de tentar levar mais alguém para campeonato. A gente vai agora para Bauru, tem acho que uns 2 ou 3 alunos que vão lutar lá. Mas o comprometimento do aluno para treinar como era antigamente não tem. Não tem mais. De você marcar treino 3, 4, 5 vezes por semana e o cara ir, sábado, domingo, o cara ir treinar, ralar para poder chegar no campeonato e não sofrer. Hoje não. Hoje você não tem mais. E fora que eu falo aqui para a turma do Sandá, se você quiser lutar, não dá para você fazer 1 horinha de aula 2 vezes por semana. Não. Dá. Eu lembro que a gente tinha uma disciplina de treinar sozinho. Às vezes Sim. você saía, tinha campeonato, você saía para fazer corrida. Exatamente. Fazia treino de força. O ano retrasado que eu levei uma turma para lutar, que foi o brasileiro foi lá foi em Goiânia, né, Gil? Aquele que nós somos, brasileiro. Ano passado? Não, retrasado. Então, eu levei um pessoal para lutar só ideal. Eu treinava todo dia aqui. 20 vezes essa queda, 30 vezes. Mas que nem uns lopando. Para chegar lá, você tem que estar, no mínimo, preparado. Você olhou para trás, você se sente seguro. Né? Tem que estar preparado. Então, o professor colocou muito bem para ir para um campeonato, o cara tem que estar disposto a treinar. Né? E é muita responsabilidade nossa colocar um atleta sem ele ter treinado, não dá. porque ele pode se machucar. Olha, eu não sei se é um exagero, mas uma vez eu falei para o aluno, falei assim, você tem certeza que você quer competir? Falei, se você tomar um chute na cabeça, você pode morrer. De verdade. É muito sério. Você ir para um campeonato é uma responsabilidade muito grande de quem quer ir lutar, do professor que leva um aluno, né? Com certeza. E aí eu até falei para ele assim, sério? Eu falei, é sério, né? Tô falando já no extremo, porque, cara, se eu tomar um chute bem dado na cabeça, uma canelada ali, bicho... É complicado. E a gente que já lutou, eu já lutei bastante, o Pablo já lutou bastante, o Pablo já participou de 3 mundiais também. A gente tem facilidade de falar isso pro aluno e mostrar como é que é em cima de um ringue. Então a gente deixa bem preparado. E se o aluno não tiver pronto bem para competir, a gente não deixa, não. Vai sacar. Sim, não deixa, porque é perigoso ele se machucar e é nossa responsabilidade também, né? Sim, é bem sério. A gente não quer levar um aluno para machucar. É óbvio que todo esporte de contato, né, tem ali, vai ficar um rosto, né, um olhinho às vezes pode machucar, um nariz, alguma coisa assim que faz parte, né?
Mas a gente não quer um trauma mesmo, né? Exatamente. É muito legal esse papo. Agora, ainda ficando nessa dimensão da luta, outra coisa que a gente já falou aqui muitas vezes que tem uma coisa na luta, sem ser a luta combinada, tá? A luta, sei lá, seja ela clássica, ou o próprio Sandal, o Suai Jiao, o Sanshou no Tai Chi, por exemplo, que é você não saber o que o outro vai fazer. Uhum. E aí o fato de eu não saber o que o outro vai fazer e vice-versa, o processo químico que rola no meu corpo e no corpo do outro é muito intenso. Hiperventila, oxigenação, enfim, tem toda uma adrenalina que é mobilizada ali, que uma luta combinada, eu acho que a gente não consegue chegar nesse lugar. E aí a minha pergunta para o professor é, essa dimensão que eu vejo que ela é importante também para a formação de um praticante de Kung Fu, independente do estilo, ou de Tai Chi também, de que maneira eu conseguiria trabalhar ou trazer esse tipo de sensação para uma aula de Kung Fu tradicional se eu não tenho mais essa luta, digamos assim, livre, essa luta sem a combinação? Então, será que eu dando mais estímulo na combinada, pedindo, sei lá, variação de... na verdade, é tentar trabalhar mais na realidade possível dentro da aula. Chegar o mais perto da realidade. Nos treinamentos de luta combinada, nos treinamentos de defesa pessoal. E o professor que está ali, colado no aluno junto com ele, tem que dar esse estímulo da realidade, vamos dizer assim. E ter uma pressão, porque às vezes eu trabalho isso com os meus alunos de dar pressão, isso para aluno que eu sei que eu posso fazer. Sim. Senão o aluno não. Aí você coloca uma pressão em cima disso para ele sentir um pouquinho dessa adrenalina, né? Para poder estar preparado para uma situação de risco, um confronto real, vamos dizer assim. Sim. Mas essa pressão dentro da sala de aula, de chegar cada vez mais perto da realidade, eu acho que é super importante, e isso é o professor. O professor que tem que estar ali colado no aluno escolhido para fazer isso. Não dá para fazer com todo mundo, não. Não, eu fico... Bom, primeiro lembrar que tem um episódio bom que fala sobre isso, que é o episódio do Igor, que ele fala justamente sobre luta, né? Sobre luta, como essa sensação de ter parado porque... Ele parou o Sandá, se não me engano. Ele parou porque ele, num dos treinos, ele tomou umas porradas assim na cara e ele se sentiu muito incomodado com a sensação que ele teve, assim, tipo, ixi, não vou conseguir. Não, ele até falou, não gosto de tomar soco na cara. Descobri que não gosta de tomar soco na cara. Mas, na verdade, ninguém gosta. Né? Ninguém gosta. Como a gente lida... Mas o assimilar a coisa, O né? problema é o assimilar, né? Tomar, todo mundo vai exatamente. tomar. Eu aprendi a assimilar isso quando eu participei do Full Contact, que era quase boxe direto. Eu tomei muito soco na cara. Né? Era. E isso daí, naquela época, eu aprendi a assimilar bastante... E aprendi a treinar para não tomar. E não ficar com raiva do amigo. E não ficar com raiva jamais. Mas chegar o mais perto da realidade possível nos treinos, para chegar na hora que não aconteceu isso que aconteceu com o Igor, por exemplo, de não se sentir desconfortável por ter tomado um soco, o nariz sangrar, coisa assim. E a outra coisa que eu ia mencionar é que o professor falou no início, uma coisa que eu acho que é muito relevante das gerações, né? Isso de alguma forma reflete um pouco uma mudança até na cultura, né? Me parece, assim, as pessoas, eu acho que elas... Não sei se vocês tinham mais contato com briga de rua. Eu estou falando de molecagem, né? Não... Eu já tive uma gangue. Entendeu? Aqui, em vários episódios. Eu acho que hoje em dia é um pouquinho bem mais diferente, porque eu também no interior também a gente tinha uma turma, né? Que a gente chama de falar de gangue, mas tinha também. Que todo final de semana. Todo final de semana brigava. Todo final de semana. Brigava no sábado, no domingo estava na mesma discoteca dançando do lado. Hoje não, hoje se você brigar o cara pode te matar. Tirar a vida, exatamente. É bem diferente, as gerações mudaram muito, né? Até o tipo de briga mudou, né? Até o tipo de briga. E acho que o interesse se reflete na academia de alguma forma, né? Antes tinha gente interessada, talvez... A procura hoje muito de criança e adolescente é por conta de bullying. Sim. Né? Então eles querem aprender a se defender, a tomar uma atitude, a ter uma postura um pouquinho mais segura com relação a bullying, né? Hoje muito pouco a gente ouve falar que briga aqui, briga ali, ou está aprendendo para brigar, ou para... Né? Mas por conta do bullying a gente encontra bastante. É até interessante mencionar isso, né? Que não precisa brigar para ter uma mudança, para ter uma
um benefício, por exemplo, numa situação de bullying, né? Exatamente. A postura já fala tudo, já, né? Não, vou dar um relato meu aqui. Eu comecei oficialmente a fazer Kung Fu numa academia. Antes eu fazia em casa, porque não tinha grana. Fazia com as revistinhas que a gente tinha disponível. Lá da Combate Esportes. Todas as revistas da época aí, do final dos anos 80. Mas eu me lembro que eu fui numa quermesse, quando tinha festa junina na rua. E aí eu me desentendi com um garoto ali, meio que verbalmente agredi ele. Aí ele juntou a turminha dele, me encurralou num bar e me fez ameaças e me deu um soco. E ele estava cheio de gente, eu não tive coragem de revidar, porque eu ia apanhar. Aí eu juntei a minha turminha, que era maior do que a dele, e fui lá tomar satisfação. E aí teve só um papo ali, não saiu brigando nem nada. Mas depois desse episódio, eu comecei a fazer Kung Fu numa academia. Depois disso, eu nunca mais tive nenhuma situação de... Igualzinho. Comigo foi a mesma coisa. De confronto, E sempre que eu tive, eu ia na palavra ali e... Talvez eu seja um pouco bunda mole também. Ia na palavra ali e... Não, mas não é. dissolvia a coisa, fato. entendeu? A arte marcial coloca a gente num estado de pensar melhor, de falar melhor com as pessoas. E outro, a gente antecede uma situação de perigo, sim. né, professor? Sim. Você não vai entrar num lugar que, puxa, aqui tá perigoso. Não, você já vai embora. A arte marcial já te coloca no estado de A confusão tá aqui, você vai pra lá, né? Você evita também, né? Uma Você presença de espírito, né? Assim, você sabe onde você tá e... Isso. Mas você vê que engraçado, né? Você falando aí das brigas que tinham. Por que eu entrei na parte mais da luta naquela época? Que antes de praticar Kung Fu, eu era muito, muito briguento também. Eu gostava de brigar. Eu sentia... A adrenalina que eu sentia na época, por isso que eu falei, a gente ia pra discoteca no sábado, arrumava briga pra dar aquela soltada e no domingo tava tudo beleza e tal. E essa coisa da adrenalina, da luta, quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu também nunca mais... Se envolveu com briga. Nunca mais. Pelos ensinamentos do professor, né? Toda a filosofia. Mas eu encontrava no Full Contact na época o mesmo sentimento que eu tinha quando eu estava naquela discoteca de frente pro cara. Você tinha essa descarga lá. Isso, exatamente. Eu sentia essa mesma coisa. Então, o medo todo mundo sente na hora, sim, né? sim. Antes de entrar no ringue, por exemplo. Mas a hora que tá lá em cima... é uma delícia. Recomendo para todos. Voltem a lutar. É uma delícia. Apreciem com moderação. Voltem a lutar. Aprecie com moderação. Se você tomar uma, dê duas. Se você tomar duas, esquiva. Vai que vai. E a outra curiosidade que eu tinha era isso. Desculpa, Rômulo, mas você falou uma palavra agora. Viciar, né? Esse processo químico que rola quando a gente está lutando é muito doido mesmo. Muito doido. Eu falo porque é quase como se você quisesse aquilo. Né? Chegar de novo a ter aquela sensação, aquela descarga química para você tá bem. Você fala, passei por isso. A hora que acaba, você sente um alívio, um prazer, né? E uma sensação gostosa também. Eu falo que se você me pagar para pular de paraquedas, eu não vou nem se me pagar essa adrenalina, eu não quero sentir. Mas subir num ringue, qualquer momento. Não mais, né? Agora não tenho mais saúde para isso. Mas era essa sensação aí. Que legal. Eu ia falar da diferença de São Paulo e do interior, né? Porque isso acho que também faz uma diferença. No interior... Bom, Valinhos hoje é a mesma coisa que São Paulo. Eu imagino que é muito parecido com pertinho, São Paulo, né? É muito perto. Mas lá no interior durou mais tempo essa... Eu acredito, da minha parte, até os anos 80, que eu comecei... Quando eu estava na Bienru ainda... Eu ainda era um pouco briguento ainda. Naquela época eu treinava para brigar, né? Mas depois que eu comecei na Shaolin, que em 86, a gente não se ouvia mais. 80 até 2000 não se ouvia mais falar sobre isso, não. Tinha as gangues, tinha as equipes, os grupos lá, mas briga mesmo assim, não. E professor, e tinha uma coisa que a gente já relatou aqui em outros episódios, é que tinha uma dinâmica de desafios entre academias. Tinha isso também no interior? Não. Ou como eram poucas escolas, não tinha? Não, lá nunca teve. Nunca presenciei isso. Vários relatos aqui de eu ouvi muito. O professor entrar na academia do outro e falar, vim lutar com você. O professor falava, entra aí.
E aí? Sim, eu vi histórias também da academia aqui da Sino Brasileira também, do Mestre Chan, mas eu nunca presenciei isso e lá no interior nunca vi. Eu nunca vi. Que bom, né? Não tinha isso. E muita gente sempre perguntava naquela época, alguém já veio aqui desafiar? Alguém já entrou aqui? Eu falei, não. Mas se entrar, eu vou fechar essa porta aqui, a gente vai se ver no tatame, mas não entrou. Que bom, hein? Que bom. E já se passaram quantos anos do seu envolvimento com... 44 anos, por aí já. 44 anos. E dando aula, quantos? 42. Porque com 2 anos eu comecei na instrução lá em Campinas. Uau! A minha vida, a maior parte da minha vida foi dando aula de Kung Fu. E a tua atividade principal, a atividade que a gente brinca aqui, que paga os boletos, sempre foi? Sempre foi o Kung Fu. Antes eu fui bancário, né? Trabalhei no banco antes de abrir a academia. E depois que eu abri a academia, só academia mesmo. E sempre vivi disso. E os professores que trabalham comigo também. Também. Uhum. Que legal, que legal. E nesses 42 anos, professor, quais foram as grandes realizações que você teve enquanto professor, seja na relação com os alunos, na relação com a família, na relação com as outras instituições e outras escolas? Que grandes realizações o senhor conseguiria Até hoje eu falo que o melhor pagamento, pode ser que muita gente ache que não seja verdade, mas no meu coração o melhor pagamento é quando eu ouvi uma mãe e um pai falar que mudei a vida do filho. Que o Kung Fu mudou a vida do filho na escola. Olha lá. Ó, tem testemunha aqui, hein? Então, para mim, isso daí me enche de orgulho, de satisfação. Isso daí até hoje, desde quando eu comecei até hoje. E depois também uma das grandes realizações é ter ido para a China. Minha vontade é ir para a China. E a primeira vez eu fui para Taiwan, que foi em 92, mas depois em 2007 fui para a China mesmo, em Beijing. Participado junto com o Pablo, ele foi participar do Mundial lá e eu fui junto. E desde aquela época até hoje, todo ano eu vou para a China, ou para estudar, ou para treinar, ou para passeio. Então, uma das realizações, sonho era ir para a China. É a nossa Disneylândia, né? É a nossa Disneylândia, é verdade. Ir para a China, a gente fica meio crianção, assim, quando chega lá. Muita gente fala, mas você vai todo ano, o que tem lá? Não vai de outro país conhecer, não, mas lá eu não sei. É lá. É minha casa, parece que é minha casa. A gente tem essa relação também. Coisa Agora, professor, você falou que uma das realizações é essa percepção e esse retorno que as famílias te dão em relação à mudança na vida dos alunos. O senhor conseguiria relatar, assim, que tipo de mudança a gente está falando? Porque a gente tem uma cena muito diferente aqui, né, na capital, aqui em São Paulo, certamente no interior, né? A gente tem alunos aqui que entram, às vezes, que o pai coloca, a mãe coloca por questão de disciplina, ou porque está sem foco, ou porque não sai do videogame, ou porque está com um princípio de depressão, enfim, tem várias situações que a gente já, e o Márcio sabe, sobretudo, mais do que eu, já lidou aqui, e que a gente vê a contribuição nesse sentido. Lá, como é isso? Que tipo de mudança você ouviu de relato? Como você falou, são várias. A parte de depressão na pós-pandemia, por exemplo, uma loucura. Uma loucura. Muitas crianças, adolescentes, os pais colocaram para poder tratar isso. Né? Mas desde lá de trás, já com relação à disciplina, a mudança de comportamento na escola, com relação à concentração, a foco, a gente usar, e como a gente conversa muito com os alunos dentro da sala de aula com relação a isso, a mudar a postura da criança, do adolescente dentro de uma sala de aula, por exemplo, com relação a foco, a concentração, a gente ouve muito isso. Mudança nas notas finais, né, do ano, isso para mim é muito gratificante, né? Tem um aluno lá que tem problema de articulação na mãozinha dele, né? Então a mãe sempre vem agradecer, olha, ele mudou completamente a autoestima dele, porque antes ele não tinha autoestima nenhuma por conta da mãozinha dele, hoje ele faz bastão, faz num tchaco, então ele se sente o cara, né? Então, você vê uma criança feliz da vida fazendo aquilo e o pai também, para mim é uma grande satisfação, né? Mas são vários os relatos e de várias formas, com relação à disciplina, foco, concentração, parte de depressão, né? Cuidar da depressão da criança, que hoje parece que tem muito. A gente tem muitos alunos com TDAH, muitos alunos com
com autismo. O síndrome de Down, hoje a gente tem uma... que vai se tornar primeiro síndrome de Down faixa preta. Que legal. Que é o Fábio, o Fabião, né? Que vocês conhecem, que ele faz com o pai. Isso, conhecemos dos campeonatos. Isso. Sim. Foi pra Buenos Aires com a gente. Foi, ele viaja sempre com a gente. E agora em junho, finalzinho de junho, julho, ele faz o exame para faixa preta. A gente faz uma festa, né? legal. Porque ele é sensacional. A gente podia gravar um episódio com ele, hein? Podia Com muito. o pai dele, ele e o pai. O pai vai traduzindo, porque você não consegue entender o que o Fábio fala, né? Mas ele é super lúcido. Ele conversa com o pai, Nossa, conversa fica com o você. convite aí já, família, pra gente Muito legal. gravar um episódio. Encontramos com eles agora Na foi em seletiva. Campinas agora. Isso, Eles estavam... Eles têm muitas histórias, assim, muitas histórias. Treina há quanto tempo já? Já tem mais de 10 anos. Quase, acho que 15 anos já treinando com a gente. Muitos anos, porque aquele campeonato da Argentina foi quando? 2016, se eu não me engano, ou 17. 17 não. Foi 15 ou 16? Não. 15 a 16. Então foi 16. Já faz mais de 10 anos. já que Sul-americano, eles têm. primeiro sul-americano. Eles têm muitas histórias, muito bacana deles ter uma conversa com o pai, com ele. Nossa, é muito legal. Putz, que legal, hein? Que Bacana. A gente fala do Kung Fu, né, nessa perspectiva de uma ferramenta mesmo, complementar a educação, de uma ferramenta de transformação De da inclusão. vida das pessoas, de inclusão. Exatamente. O quanto mexeu com a nossa vida, né? O quanto ele deu pra gente ali. E a gente tem algumas que bases, né? Devolver, né? Porra. Da melhor forma Uma possível. baita contribuição É. para a sociedade mesmo, esse instrumento. Professor, e o seu início foi com o professor Hermes, né, com o mestre Hermes, no Louva a Deus. Como que foi a transição para o Shaolin do Norte? Um pouquinho conturbado, vamos dizer assim, né? Que eu não gostaria nem de entrar na história, né? Mas quando eu fui para Taiwan disputar o Mundial, na volta, eu fui sócio do Marcos Vinícius, né? Você sabe que o Marcos Vinícius da Confederação era meu sabia. sócio. Não sabia. Sim, o Marcos era meu sócio. E até 97, de 90 a Mas o Marcos é 97. daqui, então, O Marcos era de Campinas. de Campinas. É, agora Fizeram ele está só em da Brasília. academia de Louva a Deus. De louva a Deus. Em Valinhos, a gente abriu a academia juntos, né? Treinou com o mestre Hermes juntos e tal. E em 92 a gente foi para Taiwan, na competição, ele foi junto. E na volta teve uns probleminhas aí com o Hermes, mas mesmo assim eu sou eternamente grato ao Hermes, você não tem noção. Eu não consegui falar isso para ele, porque ele faleceu, né? Ele estava bem distante, mas eu tinha vontade de voltar a conversar com ele para agradecer tudo que eu aprendi com ele, porque eu devo a parte organizacional da minha escola, eu agradeço tudo a ele, porque eu aprendi do jeito que ele fazia. Que também vem do jeito do Amaral, né? Toda aquela organização. Então ele, a dona Iraci, que hoje está viva, a esposa dele, né? Ela é uma pessoa fantástica, que agradeço muito, muito a eles por tudo que eu tenho hoje. E aí em 92, o Nereu estava lá no campeonato. E eu conheci o Nereu lá. O mestre Cal conheci lá também, lá em Taiwan. E aí a gente começou a entrar em contato, e naquela época que eu e o Marcos, a gente conversou, vamos tentar mudar de estilo para ver o que acontece. A gente está começando agora, né, na academia, e a gente conversou com o professor Nereu, no Gramalos, na época, e ele aceitou a gente como aluno, e a partir daí, até 2004, eu treinei com o professor Nereu, e depois de 2004 eu tive uma imensa vontade de treinar diretamente com o mestre Shankawei, que pedia permissão para eles deixaram treinar, e até hoje, né, treinando na Sino Brasileira. Puxa, que Essa foi a transição. Agora, a transição do Louva a Deus para o Shaolin do Norte, como você falou, né? Dentro da academia, como foi para a gente mudar de estilo com os alunos, né? Você acredita que naquela época o pessoal era tão marrento, tão raçudo, que não tive problema. Não tinha mimimi, não tinha nada. Ó, vai ser assim, assado, ó. Eu aprendi muito com o professor Barbosa, que acho que vocês também já devem ter falado dele aqui. Sim. Ele era aluno ele era professor, trabalhava na Academia do Amaral também, né? O mestre Amaral. E o Barbosa foi militar, né? Então eu aprendi com ele assim, meio militarizado. Era um negócio meio bravo ali, né? E eu peguei o jeito dele. Hoje eu não posso ser assim. Todos os alunos meus antigos falam que eu mudei assim da água pro vinho, né? Do jeito que era antes, hoje não dá mais. Então, naquela época, é assim, 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 pronto. Ah, tá bom, professor, e vamos fazer.
Hoje não, hoje tem que explicar, conversar, falar, né? Não tem como. Mas foi tranquila a mudança, não foi difícil não. De um estilo pro outro. Sim. E até porque dentro do Shaolin do Norte tem também. Tem louva-a-Deus também. Tem louva-a-Deus também, né? Tem Uhum. um sistema bem Sim. bem completo, assim. Interessante, né? E hoje na sua academia tem quantos professores que trabalham? Somos em 7. 7. 7 professores, isso. Bastante, um grupo grande, né? Um grupo grande, é. Tem bastante. Tem aula todos os dias, só de domingo não tem mais. Antes tinha aula de domingo também, agora não tem mais. Mas de segunda a sábado tem aula e a gente tem esse revezamento de professores. Kung Fu, Sandá, Tai Chi também não? Tai Chi, Krav Maga. Krav Maga? Krav Maga, porque eu fiz o curso de Krav Maga, me formei em Krav Maga, aí um aluno meu começou a treinar Krav Maga e eu vi que estava muito puxado para mim, aí eu passei para ele e hoje tem Krav Maga lá, mas um aluno meu de Kung Fu. Não foi de outro lugar, ele dá aula de Krav Maga lá. Então, Suai Jiao também ou não? Suai Jiao não tem. Tem o Sandá, o Tai Chi, o Kung Fu e o Krav Maga. Interessante. E todos esses professores com dedicação exclusiva ao Kung Fu ou eles têm... Todos. Ou trabalham com outra coisa? Tem um só que é o professor Marcos, que ele é guarda municipal. Então, nos horários que ele... Antes ele era só professor de Kung Fu, depois ele entrou na guarda municipal. E agora ele trabalha como guarda e quando tem o tempo vago, ele não quer largar o Kung Fu, ele ama o que ele faz, ele adora dar aula para as crianças. Então, mas os outros são todos vivem do Kung Fu. Interessante ter um professor na guarda municipal, né? Porque aí traz uma realidade também. E quando a gente precisa também, ó. Da rua. A gente já dá um toque para ele. Que legal, que legal. A gente falou aqui com outros professores do Shaolin do Norte sobre o sistema em si, né? Sobre o sistema Shaolin do Norte e uma curiosidade que eu sempre tenho com relação a... Quando a gente fala assim, dentro do Shaolin do Norte, o mestre Shan ensina Paquá, ensina Xin, ensina Badi. Eu acho que ensina Badi também. Sim. E uma coisa que a gente sempre perguntou aqui para os convidados que estão ligados ao Shaolin do Norte ensina um sistema inteiro de Badi, de Paquá e de Xin, ou ensina um Taolu, 2 Taolus? Depende do estilo, né? Que tem estilo que o mestre Shan aprendeu ele completo, mas teve estilo que ele aprendeu 2, 3, 5 katias, 5 formas, né? O Choi Li Fa, por exemplo, ele sabe o sistema completo, né? Incluindo mãos e armas. Isso, mas incluindo mãos e armas. Mas tem estilos que ele sabe poucas formas. Por exemplo, Lohan, eu acredito que são 5 formas. Então tem estilos que são completos, mas tem estilos que não são completos, porque eles trocaram, né? Mestre para mestre. Agora, muito legal, né, mestre Shan ter feito isso, né? De tudo que ele treinou, né? Ele botou, vou ensinar. Aprendi, vou ensinar. Aprendi, vou ensinar. Ele sempre, para mim, né, mestre Shan falava que a gente acende vela para um mestre só, mas não impede a gente de aprender com os outros mestres e aumentar o seu conhecimento, né? Para depois isso difundir para os outros lados, né? Mas o mestre Shan era o mestre Shan, era ali, né? Impressionante. E o trabalho que ele fez também, um pouco na linha do que a gente falou do mestre Amaral, né? Acho que a gente tem... Eu acho que é o grupo maior de Kung Fu que a gente tem no Brasil aqui, acho que é Shaolin do Norte, né? Acredito que tenha bastante também. Muita gente. Louva-a-Deus é muita gente, mas né? vinculada ao mesmo... sim, Que sai assim de um mesmo... De uma mesma linhagem. Uma mesma linhagem, Tem muito Shaolin. Muito. Inclusive, tenho falado com o pessoal lá do Sul, que tem muitos alunos lá, professores que estão passando por aquela situação lá. Sim. Que a gente está se conversando muito para poder levar ajuda, para poder, né, colaborar com eles lá, que a situação que eles estão passando lá, nossos irmãos de treino, né? Sim. Tá bem complicado. A academia do Roberto, por exemplo, da Pauei, sim, sei. Tá alagada até agora, né? Nossa. Então, os alunos, ele me disse que muitos alunos deles perderam tudo, né? A casa, a situação tá bem complicado. Bem
Calamitante. Certamente quando esse episódio foi ao ar, a gente espera, né, que as Esperamos coisas que- estejam... Sim, já. Um pouco melhor. Com certeza. Vai demorar um pouco, né, Não vai ser... para reconstruir, Uhum. enfim, porque é uma tragédia muito, muito maluca. Sim. Mas já que o senhor falou disso, professor, acho que me remete a perguntar uma outra coisa, trazer um outro tema aqui para nossa relação, aqui para nossa conversa, que é como é que na sua escola essa dimensão que aparece tanto no taoísmo quanto no budismo e um pouco no confucionismo, como é que você trabalha isso, por exemplo, a nossa relação com o espaço que a gente ocupa, a nossa relação com a natureza, a nossa relação, o fazer Kung Fu, não só dentro da academia, mas o fazer Kung Fu e você adotar uma postura mais solidária, mais consciente, mais humanizada, mais respeitosa, de mais amor com o outro e com a natureza e de mais cuidado também com o meio ambiente, né? Porque isso que a gente viveu agora no Sul, de alguma maneira, tem uma relação com o que a gente tem feito aqui no planeta, né? Degradação de meio ambiente e várias outras questões, né? Então, acho que seria legal a gente falar um pouco disso aqui também. Uma vez, o mestre Chan, bastante tempo atrás, falou assim, o meu mestre, o professor dele, né? O meu mestre era uma pessoa muito reta. Eu não posso ser menos que isso. E isso ficou gravado na minha cabeça de uma forma que eu fiz até um quadro na academia e coloquei essa frase, né? Isso remete também a nós professores lá, a gente trabalha em cima disso. Nós somos exemplo, né, para muita gente, formador de opiniões, a gente é espelho para muita criança. Então o que a gente faz, a gente fala, reflete neles também. Isso ajuda no comportamento deles fora a academia, com relação a cuidar do meio ambiente, a respeitar as pessoas, a trabalhar com organização, com respeito, com disciplina, né? Com ordem, com moral. E isso é um dos nossos objetivos. Eu sempre falo isso, que no tatame a gente não aprende só chutar, só socar e ensinar os taolus. Mas na nossa conversa entre os alunos, entre os que estão ali, alguma coisa a gente tem que passar para eles na nossa vida, na nossa experiência, com relação a tudo isso que eu falei, com a ética, com a moral, com respeito, né, com lealdade. E isso faz uma diferença, onde a gente cai naqueles... Quando os pais vêm falar para a gente que o filho mudou, que o filho... Né? Porque a gente faz uma diferença grande na vida do aluno, porque ele entra numa academia de arte marcial de Kung Fu com uma outra... É diferente de entrar numa escola de pintura, do inglês. É luta, é arte marcial. Ele já entra para receber alguma coisa que a gente está passando, né? E isso daí faz uma diferença enorme. E eu acho que é onde que a gente consegue tocar nesses alunos, não só criança não, adulto também vem falar que mudou muito a vida, o jeito de pensar, o jeito de se postar no trabalho ou com relacionamento com a esposa, né? É tudo que a gente faz dentro do tatame, através do nosso exemplo. Tanto do lado... por isso que eu falo, qualquer coisinha errada que a gente fizer também vai refletir. E bem mais do que se fosse uma coisa boa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas essa coisa de do nosso exemplo, tá passando isso para os alunos é super importante. Super importante. Ser uma pessoa reta, conforme a gente consegue ser também, né? A gente não vai ser um Buda, né? Mas a gente tentar ser o mais reto possível para poder dar o exemplo para essas pessoas na hora de ensinar o Kung Fu. Isso sai da academia, né? Isso vai para casa, vai pra escola, com certeza. Tem que sair, tem que sair. Rua, vai para dentro de casa. Mas essa é a nossa função, eu acredito. Eu sempre pensei dessa forma. E eu acredito também que por dessa forma de transparência lá na nossa academia, que vale o nosso sucesso hoje um dia também. É cidade pequena, mas todo mundo conhece a gente lá e tem bastante aluno, tem bastante gente. Eu vivo do Kung Fu. Acho que por conta dessa transparência, de tentar passar para eles a nossa verdade, né? Por que a gente está ali? Um comportamento nobre, né? Exato. E Valinhos tem quantos habitantes? 120. 120. Mais ou menos.
E nesses 42 anos, quantos alunos passaram lá pela sua academia? Você tem noção? Uns 20 mil? Vixe, lá onde eu ando, todo mundo, oi professor. Eu não conheço mais. De repente a criança treina comigo, já tá barbudo. Oi professor, oi. Esqueci de colocar, por exemplo, tem alunos, que faziam os alunos e o pai, a mãe começou a fazer Kung Fu. Eu acho muito legal também. Sim. Isso até ótimo ponto. Eu vou repetir aqui porque os microfones, né, dos alunos que o pai de repente pai acompanhava o filho e começa a fazer. E aí leva para uma. Eu tava pensando quando você falava dos valores, né? A arte marcial tem essa possibilidade de trabalhar isso com os adultos também. Porque os adultos não estão na escola, não fazem outros cursos, né? Não tem educação para adulto de uma forma geral, né? Não. E como é fácil trabalhar isso, não é que é fácil, né? A gente consegue laçar a mente do aluno, porque ele entra numa academia de arte marcial, quando ele entra ali, ele já vê aquele clima diferente. Porque a gente trabalha com clima como aqui. Você entra aqui, você já vê um clima diferente lá de fora, né? De organização, de respeito, energia, disciplina, né? Então ele já entra com a mente aberta para receber o que a gente vai passar para ele. Então essa é a facilidade que a gente tem. Né? Diferente como eu disse, você vai numa escola de inglês, por exemplo, o cara vai ensinar você a falar a língua, mas não vai te ensinar nada de filosofia, de valores, nada disso, acredito, né? Mas na academia de Kung Fu, na academia de arte marcial, já vem amarrado, né, com isso. Aí vai aparecendo muita coisa, né? Na academia de Kung Fu. E tem limites, né? Na academia, você pode, você não pode. Exato. Isso é hora disso, isso não é hora disso. Não é você que decide. Não é você que decide o que você quer aprender. Você vai aprender na hora certa. Então. Entender que existem regras, tem que ser respeitadas, né? Que às vezes em casa a criança nem não consegue respeitar o pai com relação a regras. Na academia ele tem que fazer isso. E aos pouquinhos ele vai levando isso para casa. E o pai e a mãe sentem uma diferença. E aí vai comentar com a gente. Por que meu filho não tá deixando mais a toalha molhada em cima da cama? Cara, incrível. Falei, por quê? Porque aqui, agora que ele chega no tatame, ele tem que colocar o chinelinho arrumadinho ali. Não pode deixar espalhado a roupinha dele lá no armário, né? Não pedir para entrar, pedir para sair. Tudo isso, né? Sabe que nós tivemos um convidado aqui que falou... Acho que foi o professor Plínio. Vê se o Márcio vai lembrar disso. Ele falou que o trabalho que os diversos professores, os milhares de professores de Kung Fu e professoras fazem, no Brasil inteiro, deveria ser muito, muito bem remunerado. Porque muitas vezes a gente está lidando com questões que o aluno ou a aluna traz que a escola formal dele não conseguiu lidar. E é dissolvido aqui na aula de Kung Fu, é dissolvido na interação com você, é dissolvido na interação com outro coleguinha, que você está mediando ali. Então eu lembro que a gente falou muito sobre isso, nessa pegada de... Isso deveria ser reconhecido como os governos e virar uma política pública, sabe? Para você ter dentro da educação o Kung Fu como um instrumento legítimo. Exatamente. Porque tem lugar que o Kung Fu chega que às vezes nem tem escola. Tem diálogo que a professora faz com a criança ou com o adolescente que a professora da escola formal não consegue fazer, que o pai não consegue fazer. E aí o vínculo de confiança que ele faz com você permite que ele se abra com você, vai trazer uma dor, um medo. Se ele estiver envolvido com alguma coisa meio estranha, ele, por confiança, ele vai abrir contigo e aí você direciona. Então tem um trabalho social e educacional muitíssimo poderoso e assim muito silencioso, né? Muito silencioso. Acontecendo, muito professor ralando para manter a sua escola, gente que perdeu a academia na pandemia segue no sonho de dar aula porque mudou a vida do professor e quer ajudar que outras pessoas mudem. Então tem essa dimensão também que só quando a gente está tendo papos assim que a gente consegue parar e falar, caracas, realmente é muito grande. Muito Ou grande. quando você fala com o pai, com a mãe, você fala, olha onde o meu trabalho está chegando. Não, e isso que você está falando me abriu aqui uma linha de raciocínio, porque quando eu escuto o professor falando que tem 7 profissionais lá com ele, certo? Esses 7 profissionais, ele não botou um anúncio, né? Não. Preciso de 7 professores. Precisa de professores de Kung Fu. Sempre falo Não tem isso. como, né? Faça o Esses teste. 7 profissionais, talvez muitos começaram jovens, treinando com você. Sim, pelo menos desde pequenininho. 10 Desde anos. criança. Sim, Isso. desde criança, Então, exato. quer dizer, primeiro que então, é um profissional com uma mão de obra muito específica.
muito E muito qualificada, né? Muito qualificada. Então, as pessoas quando entram na academia, é óbvio que a mãe, aquela família vai pode deixar seu filho ali com tranquilidade. Porque o cara que tá ali, né, cuidando daquele indivíduo, seja adulto, seja criança, não importa, é um baita de um profissional. Porque você não põe, você não abre o LinkedIn, né? Vai no LinkedIn. Preciso de um professor de louva a Deus, preciso de um professor de Shaolin do Norte. Cara, é impossível. Não tem. E tem um sentimento de família ali. Por quê? Eu sempre falo pro pessoal, como que você contrata? Como que vira professor? Como que é isso, né? Ninguém vira professor aqui, né? Mas eu contrato o meu professor, ou ele faz parte do grupo de professores, não pelo Kung Fu dele. Sabia que não é pelo Kung Fu? Ele pode ser o pior Kung Fuista do mundo, mas pelo coração, pelo sentimento, e pelo pessoa, olho dele, pela pessoa. Exatamente. O Kung Fu, eu consigo mudar ele, mas o caráter eu não mudo. Sim. A índole dele eu não mudo. Mas o Kung Fu eu mudo. Sim. Treinando, ralando. Agora você é professor, você vai fazer o que eu pedi para você, porque você é professor agora. Mas o coração dele não vai mudar. Né? Então, por isso que esse sentimento, né? O Sérgio sabe lá, entrou lá, a gente sente que é uma família mesmo. Todo mundo gosta de todo mundo, é bem gostoso. O clima é gostoso, né? Não, e essa é uma dimensão que exige muita sensibilidade, né, professor? Sim. Você conseguir acessar o coração ou sentir que o outro é uma pessoa de conduta reta, é uma pessoa de coração bondoso, de coração com compaixão, exige uma coisa que eu acredito também que a arte marcial nos dá com uma prática constante, que é a gente desenvolve uma capacidade de perceber e de fazer leitura sobre as pessoas e sobre o ambiente que a gente está. Na mesma linha do que o Márcio falou sobre uma situação de perigo. Mas eu acho que para além dessa, tem essa dimensão que a gente vai desenvolvendo, esse sexto sentido, vamos dizer. É um outro sentido que faz a gente sacar... Tem... Só que entra no... Como ele disse aqui, desde pequenininho ele está comigo como se fosse meu filho. Então eu conheço tudo dele e da família dele. E ele foi criado não só pelo pai e a mãe dele, mas por mim também, dentro da família Kung Fu. Então eu conheço ele desde pequenininho, eu já sei da índole dele. Sim. Como eu conheço outros que também cresceram comigo e não tem uma índole tão boa, né? Mas aquele que cresceu comigo, aí eu tenho mais facilidade de entender se ele tem um bom coração, se ele tem uma boa índole, né? Se ele é uma pessoa reta, que pode dar exemplo para outras pessoas. Por conta de ter vivido muito tempo comigo. O Pablo, por exemplo, está comigo já mais de 30 anos. Caraca. Nossa. Entrou com 2 anos de idade, Pablo. Não, o Pablo tem 43, velho. O Pablo tá velho. O Pablo tá com cabelo branco. O Pablo tá com cabelo branco mais do que eu. A gente brinca com isso. Não, eu me lembrei... Fala, Márcio. Não, era isso, porque o Marcos, que está aqui embaixo, ele já está junto comigo há 23, 24 anos. Nossa. Você quer uma mão de obra mais especializada que isso? 40 e poucos anos. Vocês falam a mesma língua. Nós falamos a mesma língua, né? A gente ensina. É o tempo de você fazer graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Pós-doc, MBA, sei lá. Dá o tempo de treino. Exatamente. 30 anos, 40... 30 anos treinando, cara. É muito tempo. Pega a Raquel, treina, sei lá, 15, 20 anos. Quer dizer, é muito especializado. Sim. Então... Pega até o nosso jeito de falar, nosso sotaque. É igual casa. Melhor hoje só falar hoje. Não. Fala hoje não. Não, mas essa sua fala, professor, me lembrou um pouco essa dinâmica meio confuciana, né? Confúcio, quando a gente lê os Analectos do Confúcio, a mesma pergunta que o discípulo Márcio faz para Confúcio, ele vai responder de um jeito. Se o Rômulo faz a mesma pergunta, a resposta é diferente. Então, eu acho que nessa tua percepção da índole da pessoa, me lembrou um pouco essa dinâmica, né? Então, se você tem um filho, 2 filhos, e você nota que tem índoles diferentes, você vai amar os seus filhos, mas o jeito de tratar diferente. A e B vai ser de acordo com aquilo que ele está manifestando. Exatamente isso. Daquilo que o Rômulo está manifestando. Exatamente. Então, é o que acontece. É uma sabedoria muito...
linkada nos sábios chineses. Aí entra de novo a importância da gente não só ensinar o chute, o soco, mas fazer o aluno se interessar e despertar por esses sábios da civilização chinesa, que tem muito a nos ensinar e que embasa o Dan, os códigos de ética da arte marcial, as formas de se relacionar com as pessoas. Sim. Exatamente isso. Aí entra a palavra Shifu, né? Sim. Que quando o aluno começa a te chamar de Shifu, às vezes ele nem sabe por que ele está chamando, né? Mas eu não falo. Eu espero o aluno perguntar por que eu te chamo de Shifu. Que aí eu sei que ele tem o interesse de saber por que é Shifu. Porque se eu falar por falar, entra aqui, vai sair aqui. Sim. Mas às vezes eu espero o aluno perguntar por que eu te chamo de Shifu. Às vezes a criança faz um link com o desenho do Kung Fu Panda que é Shifu. Por quê? Aí dá para conversar e dá para fazer com que ele esteja ligado na sua explicação, né? E esse relacionamento Shifu, né? Pai e filho, marcial, né? Irmão de treino, enfim. Eu acho que é uma dinâmica muito, muito legal e muito saudável, porque de alguma maneira reproduz o que uns ou outros vivem em casa, quem tem irmãos e tudo mais, e quem vive com o pai e com a mãe juntos. Então é uma representação na academia dessa dinâmica, né? Só que um pouco mais ampliada, com mais, digamos assim, com mais irmãos, mais irmãs, com o pai, com tios e tudo mais. É uma grande família mesmo. Acho que esse é uma grande contribuição mesmo. Sim, com certeza. Agora, semana que vem, a gente vai fazer uma aula que já é de praxe da gente todo ano, né? Com as mães. Então, a criança leva a mãe e treina junto. Então, uma sala lotada de criança com a sua mãe treinando. E você vê aquela energia. E são mães que não treinam? Não treinam. Algumas treinam, que já vão uniformizada, né? Mas a maioria não treina. Não treina. Mas é uma energia tão gostosa, é tão bonito de ver, assim, a alegria das crianças querendo ensinar alguma coisa para a mãe, e a mãe abraçando, e beijando, e rolando com a criança. Então esse é um dia que vai ser, assim, fantástico. Uma ideia, hein? Sentimento de família. Fica uma ideia aqui pra gente fazer. Não tem coisa melhor, vocês têm que fazer. Chamar até 14 anos, né? A gente chama as mães de todas as crianças até 14 anos e divide os horários, porque não cabe todo mundo. Aí a gente faz aulas dinâmicas, assim, lúdicas, né? Que tem mãe que tá sedentária, que não consegue fazer muita coisa, né? Mas a gente monta um esquema que dá para ela se divertir junto com o filho. Deve ser uma diversão, né? E aí tem momentos que a gente pede pro filho ensinar um soco, um chute para ela. É uma festa. É uma festa. É um momento muito especial. Que legal. Bacana, muito bom. Quem quer fazer a última pergunta? Eu tenho uma aqui, você tem uma? Então manda a sua. Não, é que eu tenho uma curiosidade. Lá na sua academia, a média de público é mais crianças? Não. Hoje é mais criança do que adulto. Hoje já foi diferente. Tem adolescente, tem universitário? Tem adolescente, adultos, mas vamos dizer assim, criança 50%, 30% adolescentes e jovens e 20% adulto e de mais idade, melhor idade. Entendi. E Tai Chi só da melhor idade, maioria. Eu estava pensando nessa relação, né, de quão tradicional é essa parte de disciplina e comportamento lá na academia, né? Aí eu entendi, com as crianças talvez é um pouco mais fácil de lidar nesse tópico do que com os adultos, né? Assim, às vezes o adulto chega lá, não está acostumado a pedir licença, né? Tem que se encaixar. Mas eu acho que muita gente já vai para uma academia de arte marcial procurando isso. Essa uma coisa que é diferente da vida lá fora, vamos dizer. Essa filosofia, essa organização, a disciplina que tem dentro da escola, ele já sente num mundo completamente diferente. E eu acho que a maioria procura isso também. Esse clima da arte marcial, ele procura isso lá dentro. Então, o que a gente falar, as regras que são da academia, ele tem facilidade de entender e de seguir. E é um importante que a gente não... Antigamente, tinha punição, por exemplo. Hoje você chegou atrasado, paga flexão. Né? Hoje eu não posso mais fazer isso. Né? Às vezes com um aluno mais antigo, para brincar, tal. Mas hoje eu não faço mais isso. Então, a gente sabe que a gente acredita na educação e não na punição.
E através da educação e do exemplo, a gente consegue mais resultado do que na punição. Sim. Então a gente consegue fazer com que o aluno siga as regras e a disciplina da escola. Muito bom. Ótimo tópico sobre educação, o que me lembra que estamos ranqueados entre os melhores podcasts de educação do Brasil, hein? Poxa vida. que Recebemos bacana. essa notícia hoje, ó. Exatamente. Mesmo? É, Lá no Spotify, hein, gente? então, ó, procura a gente lá no Spotify. Caramba. É, Hein? recebemos o e-mail hoje. Exatamente. Agora, professor, uma última pergunta minha aqui. Vamos fazer um exercício de imaginação. A pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui. Se você hoje encontrasse você mesmo lá com 15 anos, aquele jovem briguento que precisava extravasar na luta e tudo mais, o que é que você diria para ele? Você tá cara a cara com você mesmo, assim. O que é que você diria para ele? Vai aprender Kung Fu. Muito bom, muito bom. Vai aprender Kung Fu e vai mudar a sua vida. É isso aí. Muito bem. Legal, que legal. Vou fazer uma pergunta. A audiência tem pergunta aqui, a plateia. Vai lá. Que dia que você vai parar de dar aula de política? A pergunta, não, só pra repetir aqui, a pergunta foi: que dia que vai parar de Dar aula de dar aula de Kung Fu? Pergunta feita pelo Sérgio, que é pai de aluno de Kung Fu do professor, tá? Eu acho que quando não estiver mais aqui, né? Quando não estiver mais na Terra, eu paro da aula do Kung Fu, porque acho que não tem como. Ah, essa é a máxima do nosso mestre Chique. É qual a máxima, Márcio? treinar até o último suspiro de vida. É isso aí. E com isso a gente encerra esse Eu queria fazer um por favor. agradecimento, Opa, né? claro. Eu não posso deixar, que eu acho que eu não falei do nome de algumas pessoas que eu queria agradecer por eu estar onde eu estou hoje, né? Primeiro, os meninos lá da academia, os 7 professores lá, que trabalham comigo, que sozinho eu não sou nada, não faço nada. A gente faz um conjunto lá. Todo o sucesso da Academia Sete Shaolin... Furiosos, Sete Furiosos. 7 Furiosos. Todo o sucesso da Academia Shaolin de Valinhos é por conta da nossa equipe, dos professores de lá, que são sensacionais, são pessoas de grande coração, de grande índole, de uma extrema vontade de amor ao Kung Fu. Então eu só tenho que agradecer muito a eles, porque não consigo fazer nada sozinho. Agradecer ao mestre Cal, que sempre esteve perto, sempre me ajudou muito, todas as minhas idas para a China, ele sempre me abraçou, sempre me cuidou de mim lá, e hoje a gente tem muita conversa, porque o mestre Cal, ele é grande estudioso do Shaolin do Norte, e a gente está todo dia se falando e perguntando e querendo aprender cada vez mais. E Cal, pra gente, pra nossa escola e pra mim, que é um grande amigo, né, um irmãozão, agradecer demais. E o mestre Thomas Chan, que está na direção da Sino Brasileira agora, e a gente está sempre junto aí. Agradecer a todos eles, porque estamos em pé, estamos firmes e fortes aí no trabalho do Kung Fu e de ensinar as pessoas o lado do bem, né? Muito Bem, legal. professor. Muito bom. É isso aí. Para você que ficou com a gente até agora, não esqueça de fazer o Pix. Foi um barulhinho do nosso Pix aí. Se E você de- puder, estaremos aqui, mas precisamos de ajuda pro óculos do Gil. E compartilha esse episódio, põe lá 5 estrelas no nosso Spotify pra gente subir no ranking lá. E Android Podcast, Apple Podcast, procurem nós lá e façam comentários, comentem aí. Inclusive, família Shaolin Valinhos, o professor disse aqui nos bastidores, ó, se não tiver comentário aqui dos alunos, o próximo exame vai ser... Vai ser diferente. Então assistam o vídeo, deixem comentários, curtam. Se inscrevam no canal. Se tiver perguntas, coloquem perguntas aqui pro professor, que a gente vai, sempre que possível, mediar essa interação. Tá ótimo. Certo? Muito É isso, obrigado. gente. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela presença. Viu? Valeu. Obrigado. Muito bem.